Começamos essa série, Shema Israel. A base é Mateus 17, vamos ler Mateus 17 a partir do verso 1. Mateus 17, vamos falar um pouquinho sobre... Vamos falar bastante sobre isso aí. Vocês estão aí, não? Amém. Vamos lá. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. Verso 2: E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se como? Não ouvi, como? Brancas como a luz. E eis que lhes apareceram quem? Lembra a mim? Moisés e Elias Falando com ele. Uau. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Verso 5: Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa fez o quê? Os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, lê para mim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele eu ouvi. Uau, vamos lá, verso 6. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Verso 7. Chegou-se, pois, Jesus e tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. Imagina. E erguendo eles os olhos, não viram a ninguém, senão a quem? A Jesus somente. Verso 9, acho que aqui dá para a gente conversar. Enquanto desciam do monte, Jesus fez o quê? Lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Então, para mim, esse texto, parece ser simples se você ler corrido e se você ler apenas como mais uma história em um livro, uma história registrada, uma grafia, que seja. Mas para mim é muito importante porque esse monte tem uma história. Esse monte que a gente conhece como Monte da Transfiguração, ele tem uma história, uma história muito forte. Mas não quero falar dessa história, Júnior. Mas não muda tudo o contexto, mas tem uma história muito boa. Você gosta de estudar, estude, busque, entenda. E essas terças-feiras que a gente tem dado esse tema Shema Israel, nós já falamos muito para você que na mentalidade hebraica, muito mais importante do que você ver, muito mais importante do que você falar, é você ouvir. Porque a palavra Shema, o chamar, está ligado à obediência, Você, Senhor, eu estou te ouvindo, então agora eu vou fazer. Não, para o Senhor é Shema e você apenas obedece. E para Deus é muito importante uma geração que não possa mais apenas se comprometer em palavras, prometendo coisas que nunca vão poder cumprir, mas uma geração que se compromete por obediência. O que faz, preste atenção, vou dar uma chave para você. O que faz coisas invisíveis se tornar real é fé e obediência. Amém. Se você tem essas duas coisas na sua vida, você faz aquilo que é invisível encarnar. Isso é para poucos. Tem muitas pessoas que oram, buscam por coisas invisíveis, por promessas que parece que nunca vão se cumprir. Eu acredito que sacerdotes, a sua função em conectar dois mundos, o invisível e o que é real, é encarnar. Ele consegue enxergar por uma porta, por uma janela o que é invisível, mas ele sabe as leis que tem que existir para que aquilo que é invisível encarne e entre nesse mundo. Não é qualquer coisa que pode entrar no nosso mundo. Existe uma lei. E quando o sacerdote não sabe sobre essa lei, você vai ficar esperando coisas se cumprir que nunca se cumprirão. E não é porque Deus não quer, é porque você não aprendeu a se mover em Deus e com Deus. Existem leis. Estamos juntos? Amém. Que bom. Então diz que Yeshua pega Pedro, Tiago e João e sobe para o monte, um alto monte, e diz que lá os 3 vão dormir. Lembra dessa história? Vão dormir. Diz que estava pesado, um ambiente
E diz que Yeshua, ele se transfigura, ele toma o seu corpo. Parece que acho que ele estava cansado de andar no corpo de Jesus. Então Cristo quis aparecer. A grande questão é quando você não sabe quando é Jesus que te fala e quando é Cristo que fala com você. Se você olhar para as Escrituras, você vai ver que tem algumas vezes que quem está falando é Jesus. O corpo, a carne, o periférico, o superficial é Jesus. Mas vão ter respostas que se você prestar atenção, é Cristo que está falando. É o que está dentro do corpo. É o que está dentro da casca. A casca é uma substância, dentro é a essência. Amém. Tem muitas pessoas que ela só tem casca, ela tem substância, ela tem conhecimento, ela tem experiência, mas ela não tem vida. Vida é a essência. Quando você vê, por exemplo, esse exemplo, tem uma palavra chamada es. Essa palavra es é como se fosse de duas tornar uma. E no hebraico não existe vogal. E no grego, koiné, ela dá um sentido diferente. Por exemplo, Nicodemos, lembra João capítulo 3, quando Nicodemos encontra Jesus, estão conversando algumas coisas, e Nicodemos fica impressionado, porque ele vê Yeshua, Jesus, falar coisas que parece que ele falava as mesmas coisas, mas o que ele fala mexe, move, constrange, gera vida. E ele fala assim: cara, não é possível, não tem como não falar que você seja de Deus, que você não é de Deus, porque o que você fala move. E começa aquela conversa e você vai vendo que Jesus está falando para Nicodemos: você é um homem sábio, você fala um vocabulário grego muito bom, você tem substância, você tem conhecimento, mas você nunca vai poder entender o que eu falo, porque só pode entender o que eu falo quem tem vida. Existem coisas que enquanto você não tiver a vida dele em você, você não vai compreender. Vai continuar vindo às igrejas evangélicas, sentando em banco, ouvindo sermões maravilhosos, prometendo coisas que você nunca vai cumprir. Cumpre durante alguns dias, depois volta a praticar o que sempre praticou, e nunca isso vai transicionar você, porque parece que sempre está atrelado a um conhecimento, a razão, a questão grego, a questão, na mente. Sempre vamos dizer assim, a discussão entre os hebreus e os gregos é a questão da filosofia. Por exemplo, a fé no grego significa pistes. Pistes significa uma fé racional, que eu não preciso me comprometer para ter fé. Eu tenho uma fé pensante, que é a emuná. Tem vários aspectos. A palavra emuná tem um peso. A primeira coisa dela é sobre sustentar o que eu carrego, uma verdade, ter um espírito que é forte. Então eu quero dizer para você que aprender a ouvir Deus é o maior desafio. Vou falar de novo. Aprender a ouvir Deus por meio do seu espírito é um desafio, desde que você não queira viver apenas mais por substância, mas se você decidir viver por essência, tem uma vida proposta de Deus para mim e para você. Quando Yeshua sempre trabalhava, não sei se você prestou atenção, Pedro, Tiago e João, ele trabalhava com 12, mas para algumas coisas ele só trabalhava com 3, e para algumas coisas ele trabalhava só com 1. Então você tem que entender qual é o pacto que você tem com o Senhor. Como assim? Tem coisas que Deus vai falar com você e é só com você, e não adianta você querer cochichar com fulano ou com Beltrano. E se você abriu a boca, ele trava. Por exemplo, Abraão, lembra? Eu vi uma palavra sobre ele. Ele sai, lembra da terra que era para sair, mas ele leva alguém com ele. Leva ou não leva? Ok. Aí ele chega num lugar que Deus dizia que era bênção, não era estéril. Mas não é porque a terra era estéril. A terra estava condicionada à obediência dele. Se ele sai sem ninguém, só com a esposa e com os gados, quando ele chegasse lá, a terra ia dar fruto para ele. Mas quando ele condiciona, ele negocia por causa de um vínculo emocional, o grande problema nosso é esse. Não são as pessoas de fora, são as pessoas de dentro que carregam o teu sangue e você negocia. No outro que não tem o teu sangue é pecado, mas quando faz parte da sua família não é pecado. Vamos orar, Deus vai trabalhar na sua vida. Sabe por quê? Porque o teu sangue se tornou maior do que Deus na sua vida.
quando o teu sangue, o DNA que corre aqui, ó, se tornou maior do que Deus, Deus já não pode mais contar comigo e com você. Ele não vai deixar de te amar, vai te salvar, mas para segredos Ele nunca vai te dar. Houve um dia que a minha história com Ele, o meu pacto com Ele é sobre... Não é um pacto. Então ele disse para mim assim um dia, 20 anos atrás, falou para mim assim: se você disser não para mim, eu não vou deixar de abençoar você. Escuta isso, eu vi há 20 anos atrás isso. Mas existem segredos do meu coração que eu só posso dar para quem sacrifica. Porque, Kleber, não existe adoração sem sacrifício. Se você quer ter uma vida com Ele de adoração e não quer sacrificar, não quer renunciar, isso nunca vai ser adoração. Você vai ser alguém evangelicamente legal, vai vir à igreja, todo mundo vai gostar de você, vai ter uma boa reputação, mas Ele nunca vai impartir essência com você. Ele vai impartir conhecimento com você. Ele vai deixar você saber histórias legais da Bíblia. Você pode ir em escola, pagar arroz, falar: nossa, eu nunca ouvi aquele estudo. Isso é substância, mas Ele nunca vai permitir você entrar dentro dele para saber o que Ele é. Ele só vai deixar você descobrir o que Ele faz, mas nunca vai deixar permitir você saber o que Ele é. Posso fazer uma pergunta? A maioria das pessoas hoje conhece Deus por dentro ou conhece Ele por fora? E o clamor das pessoas é para que Deus possa sempre realizar algo que está ligado a uma necessidade. Sim ou não? Sim. É como a chuva, irmãos. Ele diz que a chuva cai sobre a vida dos justos e dos injustos, como o sol. O que eu estou dizendo é que quando falamos Shema ao Israel, Ele está convocando eu e você, dizendo: eu preciso falar com você. Eu preciso fazer você conhecer o caminho que o meu filho abriu para você. Porque pode ter, por exemplo, gente, eu posso estar do lado da Cristiane aqui, vem cá, quieta, corre. Eu posso estar do lado da Cristiane aqui, levanta. Do lado. Eu posso falar com ela, diretamente. É o que Deus quer fazer comigo e com você. Mas só que Deus tem que ir lá na Kathleen, que é um profeta, e o profeta falar com a Cristiane, sendo que eu poderia falar direto com a Cristiane. Quando você recebe profecias, é uma desonra para você. Que um profeta se levanta e diz: eu quero dizer algo. Você tem que entender que Cristo morreu na cruz por mim e por você, obrigado, para ter livre acesso com você. E quando Ele tem que usar um paralelo para poder falar com você, não se gabe, porque isso é mínimo. Isso é uma desonra para você, dizendo que você está anulando o que Cristo fez por mim e por você. Shema, ó Israel. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche teus olhos, levanta suas mãos. O que você falaria para Ele agora? O que você falaria para Ele agora? Agora eu não posso mais te incentivar, eu não posso mais orar por você. O que você que está nos assistindo, você que está aqui, o que você falaria para Ele agora? Fale com Ele, não tenha pressa, clame por misericórdia, peça perdão, mas fala: eu quero te conhecer por dentro. Cristo, a pedra fundamental, a pedra espiritual, dono do meu coração. Cristo, a pedra fundamental, a pedra espiritual,
Tudo que tenho fala de você. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. Cristo, a pedra fundamental, a pedra espiritual, o dono do meu coração. Cristo, a pedra fundamental, a pedra espiritual, o dono do meu coração. Tudo que tem, diga aí, tudo que tem. Tudo que tenho pertence a você. Tudo que tenho fala de você. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. Queremos viver uma verdade em Yeshua. A verdade não é um antônimo de uma mentira ou da mentira. A verdade não é um conceito. A verdade é quando você começa a nos dar acesso por meio de palavras que geram vida, tornando o Pai conhecido, se dando a conhecer, a eternidade se abrindo aos homens. Abre os nossos ouvidos, nós queremos aprender a te ouvir. Nos ensina a te ouvir. Nós queremos aprender. Eu quero abençoar os meus irmãos de todas as famílias aqui, aqueles que nos assistem por todo o Brasil. Eu abençoo você, tua casa, tua família, para que nós, como casa sacerdotal, de verdade, possamos ser guiados por uma palavra, e que essa palavra trabalhe em nós, e que nós nos tornemos um com essa palavra, e que não queiramos mais viver uma vida de substância, mas carregamos uma essência. Quantos pode dizer amém por isso? Amém. Tudo que tenho pertence a você. Tudo que tenho fala de você. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. Tudo que tenho pertence a você. Tudo que tenho fala de você. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. O negócio estava tão bom lá no monte, irmãos, tão bom para Yeshua, que diz que me aparece Elias e Moisés. E você sabe, você vai ler diversas vezes Yeshua falar sobre: eu não vim anular, eu vim cumprir o que os profetas falaram sobre mim. Eu vim cumprir a lei e os profetas. E ali está representado a lei por meio de Moisés e os profetas por meio de Elias. E o cumprimento de tudo isso no Filho de Deus. Diz que Elias, Moisés estão conversando, aliás, conversando sobre como Yeshua pode entrar, ou ele irá entrar em cima de um jumentinho dentro de Jerusalém. O negócio está tão maluco que Pedro, ele desperta do sono, está dormindo com os discípulos, aquele peso, desperta e fala: rapaz, mas que maluco, que loucura, o céu desceu. Eu falo assim: Yeshua, eu posso fazer 3 tendas, está tão bom para a gente ficar aqui. Rapaz, o cara estava no lugar certo, com as pessoas certas, mas com a motivação. Sabia que a unção que carregamos por meio do Espírito que está sobre nós, ela existe para trazer correção nas emoções das pessoas?
Se você prestar atenção em Isaías, capítulo 61, diz que as pessoas estavam em Sião, mas estavam em um lugar correto, mas com as suas emoções todas desorganizadas. Não basta você estar aqui com o sentimento ou com as emoções fora daqui. Você pode estar aqui, se não estiver aqui de corpo, alma e espírito, você não... Sabe aquilo que a mulher do fluxo de sangue, quando toca, lembra de Yeshua nas barras das vestes, ela diz que quem tocou em mim, porque alguém tirou o poder. Isso é louco o que ele fala. Alguém de mim tirou o poder. Quando você está intenso em corpo, alma e espírito, você está todo nele integral. Cara, não tem como você não sair daqui com aquilo de verdade como uma essência. Não com mais uma história da Bíblia que você nunca ouviu e ouviu é legal, e talvez você que é pregador vai pregar em outros lugares para falar que a palavra é sua. Não. É isso, fazer mexer em você de verdade, sabe? Amém. E estava todo aquele ambiente, aquela loucura. E Pedro, eu fabrico tenda, eu quero ficar aqui. Por quê? Cara, porque ele era um judeu. E Moisés era um judeu, irmão. A lei é tudo. Eu não sei se você sabe. Você sabe que depois ali, quando Yeshua vai embora, vem Atos 2, né? Passa-se 14 anos. Quando um dia ele está orando no sótão, lembra? E diz que vê aquele lençol descendo com vários animais dentro. E aí vem a palavra, mata e come. Sabe quanto tempo passou? 14 anos. Foi 14 anos depois que o Espírito Santo desceu para convencer aquele cara, porque ele era um cara tradicional, irmão. Duro. E Deus não tem problema com o tempo. Deus usa o tempo para te vencer. Sabia? Se Ele tem de fato um propósito com você, cara, Ele vai usar o tempo para te cansar. É como eu falo assim, sabe o peixão? O peixão? Eu vi o Lucas com peixe. Pescador. Agora eu quero pescador. Sabe o peixe? Você fica brigando com ele. Não, vem agora! Quebra a vara, estoura a linha. O que o pescador faz? Dá a linha. Deixa se bater. Deixa se cansar. Daqui a pouco você começa a brigar com ele. Mas uma hora ele vem. Assim é Deus. Se Ele tem de fato com você algo para mudar e tocar o mundo, preste atenção. Não importa, Ele vai usar o tempo para te cansar. Cansar de que forma, Kleber? Ao ponto que você fala, não aguento mais, faz o que você quiser fazer. Eu estou cansado de fazer do meu jeito, tentar levar do meu jeito, falar do meu jeito. Chega, faz do jeito que você quiser. Está entendendo? Pedro, então, vamos ficar aqui, cara, tá bom? Moisés, você não quis conhecer. Vem uma voz na hora assim, ó. Diz que uma nuvem baixa, luminosa, e de dentro da nuvem sai: ei! Este é o meu filho. Se tiver que ouvir, ouçam ele. O que Deus estava querendo dizer? Estava querendo dizer que chega um momento que algumas coisas, por mais que elas foram boas na sua vida, não cabe mais na vida nova que Deus está trazendo. Você pode respeitar. Você não precisa tirar a legitimidade do que foi bom na sua vida, mas chega uma hora que você está crescendo. Sabe, eu não sei. Você já teve, ou sou eu? Talvez sou eu. O Brasil todo me vendo falando isso. Vai dar para falar. Sabe aquela coisa, aquela calça, Fagner? Aquele tênis, hein, Márcio? Aquele boné. Só assim, bonézinho, cara, já dá gastar, mas você sempre gostou. Sabe, irmão? Você vê lá, gosto. Cara, você já tá grande. O boné mais nem tá mais na cabeça. A cabeça engordou, cresceu. Entendeu? Você cresceu, a calça ainda apertada. E você tá lá. Isso da hora. O sapato dentro do tênis, você gostou. Tu tá se envergando pra dentro. Eu quero, sabe? Porque marcou, porque foi bonito, porque foi legal. Sabia que chega um momento que o Pai ele vai confrontar você? E vai, você sabe que o Espírito Santo ele não te acusa, mas ele vai te convencendo. Convencendo como? Te cansando. Te cansando. E como Deus cansa? Usando a frustração. Ele vai te frustrando. E vai te frustrando com pessoas que você mais ama. Porque parece que o sangue se tornou uma idolatria.
Então ele fala: ah, é? Então eu vou começar a te frustrar. Eu vou começar a permitir essas pessoas te ferirem. Para ver se você começa a crescer. Chega um momento que você precisa cortar o cordão. Sabia? Pedro amava Moisés, adorava a lei mosaica, as 613 leis, a lei. Quando ele viu, não sabe, quando você vê um jogador, um ator, uma atriz, fala assim: rapaz, eu te respeito aqui. Aí o pai falou assim: Moisés, acho que Pedro já estava assim, Moisés assim, cara, vai estourar, vai explodir, ó. Tá bom? Ei, presta atenção. Acho que Pedro ficou assim, ó. Cara, eu sinto aqui para ouvir você, Moisés. Cara, eu paro aqui. Elias, o poder, meu Deus, profeta, chuva, o fogo, ai, Jezabel, meu Deus. Ele diz assim, ó: este é o meu filho amado, ele me gera prazer. Se for para falar, para se reverenciar, para adorar a ele, ouçam ele. Amém. Deus estava falando assim: foi bom, Moisés foi maravilhoso, mas já passou. A gente pode orar, né? A gente pode ler um pouquinho sobre Moisés? Sobre Elias, pode ser? Porque talvez você possa falar assim: nossa, apareceu Elias e Moisés. E talvez, eu acho que você nunca despertou. Por que foram esses dois, né? Vamos lá, então. Se eu tenho tempo, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então de Elias, pode ser o primeiro? A jornada de Elias, eu acho que é 1 Reis. Vamos falar 19, já lá no finzinho ali do negócio, pegando, lembra? Depois do acontecido, depois das pirotecnia, depois do show, depois do hollywoodiano, né? Sabe? Depois do palco, lembra? Carmelo, fogo, nuvem, lembra? Nuvem, lembra? Não, vamos depois. Presta atenção. A questão não é você manifestar poder ou ter poder. A questão é se você vai ter caráter para sustentar o que você construiu. Às vezes você está falando: Deus não me dá, Deus não me ouve, eu oro, a igreja. Talvez não é que Deus não te dá, Deus está te livrando. Porque se Ele te der o que você está pedindo, isso pode quebrar a sua vida todinha. Ele pode perder você por aquilo que Ele te deu. Então, já que Ele não quer perder você por uma coisa que você está pedindo para Ele, Ele fala: então eu não vou te dar. E na verdade eu estou te guardando, estou te preservando, estou salvando você. Por quê? Porque talvez você não tenha caráter ainda para sustentar o que você anda me pedindo. Sabe de quem está falando? Do cara que ficou, lembra? Denunciou o cara. Eu falei assim qual que era o perfil profético de Elias? Elias não profetizava igual a igreja evangélica que fica usando profeta para falar para pessoas dentro de igreja. E fica falando do passado, do presente, do futuro, expõe e acha que está abafando. O orelhudo, jumento, desculpa, é tão cabeçudo que Elias, ele não falava a homens. Profeta profetiza aos céus, ao cosmos, porque você é um homem de autoridade. Então diz, ele chega a Acabe, que era um rei que tinha poder, lembra? E diz a Acabe: eu já profetizei a quem tinha que profetizar, eu só estou comunicando a você, não irá cair orvalho do céu nos próximos 3 anos e 6 meses. Virou as costas e foi embora. Porque o poder pode estar sobre ele, mas quem tinha autoridade era o profeta. Profeta que não profetiza a homens, profeta que fala ao cosmos. Por isso diz que a natureza aguarda com grande expectativa os homens que falam com ela. Sabia, né? E às vezes a gente colhe, fala algo que nem sabe, e algo que se fosse adestrado seria bom, mas veio com... Cada um pegou a sua parte e foi fazendo do seu jeito e se tornou o que se tornou.
o profético mais profana do que santifica, mais escandaliza do que na verdade instrui. Você vai ver mais pessoas machucadas, decepcionadas, do que de verdade entendendo por que de verdade esse ofício existe. Entende o que eu estou falando? Por favor, não estou tirando a legitimidade dos profetas, mas estou denunciando eles de uma certa forma. Ou a gente cresce ou a gente cresce. Cantar músicas bonitas é legal. Você ter a essência para viver o que você está falando, pregando. Entende? Não é só cantando, pregando, ouvindo. Isso que é a chave. Então esse Elias, depois de tudo que fez, gente, choveu, caiu fogo do céu. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a um deles. Quando ele viu isto, levantou-se para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu... Não deixa os discípulos, é eles que vão dar sua continuidade. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo tocou e lhe disse: o que disse? Levanta-te e come. Porque sempre, presta atenção, querido, amado, Deus nunca vai falar com você prostrado. Talvez se a tua reclamação é: Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Talvez é porque você está prostrado. Ele está dizendo: levanta. Levanta. Põe-te em pé e eu vou falar com você. Se está prostrado, não tem como ele falar com você. Então diz que está morte, eu quero morrer. Aí já tinha um anjo, né, irmãos? Ele era acostumado a mover essas coisas. E o anjo falou assim: ó, já que não tem jeito, você quer... então tá bom, come, porque a caminhada vai ser longa. Você está aí, ó, emocionalmente com medo, pedindo para Deus te matar, e você nem entendeu onde é que você está. Presta atenção. Você nem entendeu o caminho que você está fazendo. Então o anjo falou assim: ó, eu já olhei aqui no Waze, vai demorar. É melhor tu comer, beber. Ó, aí ele disse que ele comeu, bebeu assim e voltou a dormir. Aí o anjo disse assim: ó, ei, levanta, come e bebe e vai. Se é pra ficar, não vai. Fala de novo. Se é pra ficar, levanta, come e vai. Tinha um cara na mesa com Yeshua numa ceia, lembra? Quem mete a mão comigo no prato me trairá, um dos que mete. Todo mundo tirou. Aí diz que João pergunta baixinho: Yeshua, quem é? Para quem eu dar um pedaço, um bocado do pão molhado. Ele molhou no vinho, foi levando assim. Pedro já estava querendo pular na mesa. Pedro queria ser o primeiro, ansioso. Ele disse: pai dele, eu sou o primeiro, eu sou. Aí João assim: cara, você vai dar morte isso aí. Põe a mão. Isso não é bênção e nem honra, isso é juízo. A ansiedade faz você desejar coisas que podem gerar morte. Porque talvez a sua base é apenas o desejo e o anseio de estar no topo. Quando diz que Judas comeu e se sentiu honrado, diz, na hora que ele comeu, o que entrou dentro dele? Na hora. Na hora que na mesa, e Yeshua vira para Jesus e fala assim: ó, sai daqui e vai fazer logo, depressa, o que você tem que fazer. Por isso que com Deus não fica mais, sabe? Não, Deus me ama, porque não, tio do papai, não vai assim, vai embora, vai agora. Você vai ficar, seja intenso. Você vai embora, sai daqui agora. Sim, sim. E às vezes nós, porque mais uma chance, mais uma vez, eu acredito que
Ele olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Olha lá, Jesus até abençoou ele. Já que é aí, então te abençoou para você ir. E uma botija de água. Onde que elas vieram? Deixa para lá. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar. Olha lá, comeu, bebeu e depressou. O anjo do Senhor veio, segunda vez, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com força desse alimento caminhou quantos dias? 40 dias e 40 noites. Até Horebe, o monte. Uau. Para onde ele caminhou? Qual é o nome do monte? Horebe. Ok. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: o que fazes aqui, Elias? A mesma pergunta lá do Éden. Isso aqui é um chamado. Quando as pessoas falam assim, eu tenho um chamado, é preocupante. Porque Deus só te chama quando você está fora do lugar de propósito. Eu acredito que você tem que ter uma vocação e um perfil profético para o qual ele vai. Eu tenho um chamado. O meu mentor da casa, Samuel Yakut, ele fala assim, que chamado é quando você é violentado por Deus. Como assim? É violentado. Como assim? Diz que ele vai te violentando, ele vai te cansando até você entregar os pontos. Fala assim, agora eu vou te chamar, vou te colocar em um lugar, vou te dar uma vocação, perfil, condição para você executar isso. Respondeu ele, olha só, gente: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu, fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. Ao que Deus lhe disse: vem cá para fora. Ele está lá dentro da caverna. Qual que era o nome do monte mesmo que ele estava? Qual era o nome do monte mesmo? Guarda esse nome. E põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, um grande vento forte fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Lê para mim o restante. Porém o Senhor não estava vendo. Uau, vem vento forte, destruindo tudo. E esse cara era um cara de sinais, que se movia com sinais, com água, com fogo, e ele estava ali, mas ele se manteve e disse que o Senhor não estava mais naquele sinal. Talvez coisas que já se moveram na sua vida não estão mais, mas você está preso no passado do que você moveu. Porque você está tentando mover algo que aconteceu, foi legítimo há 20 anos atrás, só que já passou 20 anos. Você está tentando usar a mesma ferramenta que já perdeu o corte, está machucando a sua mão, não está cortando mais nada, só está te desgastando e deixando você cansado. Chega uma hora que você precisa deixar para trás o que Deus quer que você deixe de uma vez por todas, irmão. 3 amém. Mas tudo bem, vamos embora. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio o que, gente? Um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. E o terremoto acompanhava esse cara. Quando esse cara ia, esse cara era um terremoto. Governo. E depois do terremoto veio o que? Depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. Uau, gente, meu Deus, ele está onde? Você parou para pensar? Deus está aqui. Ele falou assim, aonde? Porque antigamente você dizia que eu estava aqui, você me percebia. Hoje você fala que eu estou aqui, você não me vê, você não me acha, você está tateando. Mas é mais fácil falar, talvez seja profeticamente, né? Você está tentando crer que... E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, lê para mim, veio uma voz mansa e delicada. Posso fazer uma pergunta? Um cara que é acostumado com fogo, terremoto e vento forte, agora é Deus, só que Deus vem aqui, vem assim, olha Elias, como esse cara vai conseguir tirar a roupa do poder, do Superman, do super poderoso, do pirotecnego, power, mega Deus, sei lá o que mais, para ser agora? Por que voz mansa? Porque você cresceu, você não precisa gritar. Porque agora você não é mais criança, você é adulto, e adulto você conversa na boa. Será que o pai não está cansando você? Quando chegou a hora de mudar?
Chegou a hora de você trocar de roupa. Você cresceu e a sua roupa está curta, está te apertando, está justa. E eu quero, sabe, lembra quando Ana, por uma vez no ano, levava vestes, lembra? Maiores para o seu filho chamado Samuel? Veio uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz. Mas de novo, a voz que te chama é uma, a voz que te fala é outra. A voz que te atrai é uma, a voz que comunica, que dialoga, que dá desenhos da eternidade é outra. Vou falar mais, vamos lá. Veio o vento forte, veio o fogo, não veio? Veio mais sei lá o quê? E o cara dentro da caverna e diz que Deus não parecia. Aí Deus falou assim, então vamos mudar. Elias, o que fazes aí? Ele saiu. Talvez Deus estava fazendo essa bagunça ao seu redor para tentar despertar alguém dentro de você. O que? Uma maturidade. E quando você amadurecer, ele não vai mais falar como terremoto, como fogo, como vento forte. Ele vai falar, oi Kleber. Tudo bem, Jesus? Será que não chegou a hora de amadurecer? Será que não chegou a hora de ele começar a dar para você a essência e não te dar mais apenas poder? Disse que quando ele saiu, veio de novo a pergunta: que fazes aqui, Elias? Olha de novo a resposta. Respondeu ele. O que ele respondeu? 1, 2, 3. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu, fiquei e buscam a minha vida para me tirar. Segura. Você percebeu que quando começou aquela loucura, lembra? O terremoto, o vento forte, o fogo. Você lembra que veio uma pergunta antes disso acontecer? Qual foi a pergunta? O que faz aqui, Elias? Qual foi a resposta dele? A mesma. Então você percebeu que houve duas perguntas e houve duas respostas idênticas. Você percebeu ou não? Mas por que você acha que Deus fez isso? Primeiro, ouviu a resposta dele, aí começou a usar as coisas da natureza para ver se eu mudava o interior dele. E Deus ia voltar a perguntar, dando mais uma chance para ver se ele havia crescido e mudado a resposta. Veio o vento forte, veio o terremoto, veio o fogo, e ele ficou na sua ofensa. Aí Deus perguntou, mudou a forma de perguntar: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu a mesma coisa: só eu sobrei. Teus profetas? Aconteceu? Ficou, e só eu fiquei. Então o Senhor olhou para ele e disse: chega. Eu tentei transicionar você, mas você não quis. Eu tentei mudar as coisas com você e você preferiu ficar na ofensa, preferiu ficar lá no mover que passou. Foi bom, mas passou. Deus, irmãos, Ele não muda na sua essência, mas Ele muda a sua forma de operar. E se você não entender a forma de operação de Deus para cada década, para cada ciclo, você vai ficar preso em situações que um dia Ele fez, mas já passou. Ele não vai repetir, porque Deus não pisa no mesmo lugar duas vezes. Deus não faz o mesmo caminho duas vezes. Quando ele dá a mesma resposta, então o Senhor lhe disse: vai, volta. Era o caminho de Deus ou era o caminho de Elias? Vai e volta pelo teu caminho. Você escolheu, você quis fazer do seu jeito. Eu deixei para ver se chegasse aqui eu pudesse alterar alguma coisa em você. Eu deixei você andar 40 dias no deserto. Eu deixei você entrar. Você sabe onde era o Horebe? O que aconteceu no Horebe alguns anos atrás?
foi na mesma região que Deus deu a Torá para Moisés? Quem foi que apareceu com ele no Monte da Transfiguração? Elias? A mesma manifestação que Moisés recebe a Torá é a mesma manifestação que acontece quando Elias vai para lá. Só que para Moisés funcionou, ele entendeu, passou. Elias quis voltar para algo que não podia voltar na ofensa. Quando Deus mandou Moisés subir, lembra dessa história ou não? Suba com o coração limpo, diz que ele subiu e ficou esperando 7 dias invocando o nome Yahweh! 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 7 dias, diz que no 8º dia a nuvem, essa nuvem desceu. Trovões, voz de trombeta, fogo, terremoto, e diz que a voz puxou ele para dentro da nuvem. Diz que ele ficou lá 40 dias, 40 noites, conversando com Deus, como ele criou todas as coisas, sobre Gênesis, sobre Levíticos, sobre Números, sobre Deuteronômio. Tem alguém aqui, irmão? Quando Deus disse, cara, você veio para um lugar que você não podia, porque esse lugar, quando a primeira vez que Moisés pisou nesse lugar, qual foi a palavra para Moisés? Porque esse lugar é meu. Se é meu, você não pode levar nada seu. Porque é de Deus. É um lugar para Ele, é onde Ele te aperfeiçoa. Quando você pisa num território dele, você não pode mais ficar no seu sentimento, no seu jeitinho, na sua forma, na sua mentalidade. Se é dele, cara, se você já entrou em algum lugar ou já viu algum filme de monarquia, quando alguém chega e ele quer se apresentar ao rei, dependendo de como você está, alguém te recebe, muda a sua roupa, te dá algumas diretivas como você tem que se portar, você se prostra, porque você está no ambiente do rei. E dentro do ambiente do rei tem uma lei. E diz que você tem que ficar prostrado, olhando para o chão. E se num momento ele pegar o cetro e fizer assim, ó, e apontar para você, então alguém vai falar assim, só levanta o olho para a ponta do cetro. E se ele fizer assim com o cetro, então você levanta e segue ele. Mas se você se levantar antes, porque existe uma lei. Moisés, quando entra em Horebe, vem uma voz: tira as sandálias, sai da sua vida, porque o lugar que você está é meu. Elias estava nesse lugar e ele quis cultivar um sentimento de ofensa e de medo, porque fugiu de uma voz que ameaçou. Ele não viu a voz, correu, enfrentou 400, 850 profetas e fugiu de uma voz. Por que isso? Porque começou a construir, parece que o caráter já não conseguia mais sustentar. Então, quando o Senhor viu que ele está num ambiente que é do Senhor, e ele não alterou de dentro para fora, repetiu as mesmas coisas, falou: eu sou o único. Então o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás Azael para ser rei sobre a Síria. Não sei se você sabe, mas foi nesse momento que o pai falou para ele assim: eu amo você, mas acabou. Sabe aquela coisa? Mas como assim que eu vou voltar pelo mesmo caminho? Foi duro para chegar, foi 40 dias e 40 noites. Ele disse assim: talvez se você fosse sábio, você podia passar como Moisés. Moisés não andou 40 dias. Moisés esteve dentro de mim, esteve comigo 40 dias e 40 noites. O que eu faço? Volta, porque esse caminho foi você que criou. Eu não tenho nada com ele, e também não tenho mais nada com você. Acabou para você. Você percebe que Moisés também teve um final estranho? E o Senhor disse a Moisés: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos. O que ele tinha que fazer com a rocha? Falar. Que ela dê as suas águas, assim lhe tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. O povo está em crise, lembra dessa história? Já tinha acontecido isso há muitos anos atrás.
Acontece de novo. O povo pressiona. Ele vai para o Senhor e o Senhor fala assim: pegue o bordão e fala. Na cabeça dele: peraí, fala? Não, o que deu certo foi eu bater, eu ferir. Mas Deus repete? Ok, mas Deus mandou? Não, mas falar. E sempre tudo é um treinamento. Lembre-se disso. Tudo é um treinamento. Moisés tomou a vara de diante do Senhor e como ele ordenou. Terminando. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes. Deus falou isso aí, tudinho. Porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Viu aquela coisa? Deus fala para você assim, ó. Isso que eu falo que às vezes quando você está ofendido, cansado, Deus fala assim: fala, mas você quer fazer pirotecnia. Vai, porque agora assim diz o Senhor. Meninice, criancice, vamos crescer. Eu posso falar o que Deus falou com você tomando um café, dando risada, sem fazer pirotecnia. Por quê? Porque não, Deus é Deus, irmãos. E na simplicidade que é profundidade. Mas na pirotecnia, a pirotecnia ela gera outra coisa, ela gera manipulação. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes, com a sua vara, e saiu água copiosamente. E a congregação bebeu e deu glória e pirueta e Moisés. Porque o que vale é quando dá certo, né? Não é assim que você escutou a vida inteira? Que quando as coisas estão dando certo, que Deus está te abençoando? Será? Quem disse para você que tudo que dá certo é uma aprovação de Deus? Quem foi que te disse? Está na hora de trocar a forma de pensar. Não é mudar. Mudar, eu posso falar assim: vamos mudar para uma casa nova. Mas mudar é levar o velho, que é os móveis antigos, velhos, para uma casa nova. Talvez é hora de trocar. Trocar, casa nova, tudo novo. É. E aí? Vai mudar? Vai ficar, estou mudando, estou num ciclo, estou mudando. Ah, é? Daqui 1 ano eu vou falar com você, vai ser a mesma fala, a mesma oração. E você vai estar dizendo: estou mudando. Troca a mente, troca a roupa, troca a fala, troca a visão, troca a forma de se mover. Troca! Vira a chave, irmão. Pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Irmãos, vamos fechar aqui logo esse negócio. Deu certo, saiu água, todo mundo, uau! E ele aqui, aí para Arão aqui, ó, olha, imagine o olharzinho dele para Arão. Imagine, pai. Arão, e Arão assim: rapaz, mas não era para falar. Deus é com ele mesmo, porque uma vez Miriam julgou e Deus falou assim: ó, nem chega perto de mim, Arão. Com vocês eu falo por sinais, por figuras. Com ele é face a face. E diz que Miriam já saiu leprosa, lembra? Só que Deus mudou, irmãos. Deus mudou a forma de operar, porque o coração de Moisés já não era o mesmo. Deus é com você enquanto você está submisso, alinhadinho. Diga amém, irmão. Amém. Com o coração curado, sabe? As emoções todas equilibradas, vivendo shalom. Olha para mim. Deu certo. Aí Deus disse assim, ó, lá no monte, porque diz que essa pedra estava perto de qual monte, irmão? Aí Deus chamou lá do Horebe e disse que Moisés subiu. E Moisés aqui, ó, subiu no Horebe assim: eu te conheço, Sarsa, estava ali, a Sarsa, lembro de você alguns anos atrás, aqui, ó, subindo, abafando. Quando chegou lá em cima, o Senhor disse assim: tá vendo a terra? Que maravilhosa, né, Deus? Que terra esplêndida, sabia? Dei a minha vida por algo maravilhoso. Vai ser tremendo, vai ser power, vai ser glorioso, vai ser fogo, vai ser poder, vai ser... Aí Deus falou assim: tá vendo? Tô. Aproveita, porque é o mais perto que você vai chegar dela. Estou te mandando embora por justa causa. Não tenho direito. Não tem direito. Tá vendo? Você não vai fazer o povo entrar e você também não vai entrar. Não é porque deu certo, porque eu aprovo. Tem coisas que Deus permite dar certo, e
E isso gera seu próprio juízo. A ausência da sua essência, a ausência da sua presença. Misericórdia, irmão. Que você só possa ter o que Deus decidir dar para você. Que você não possa almejar coisa que Deus não tem para você. E que você possa virar a chave do seu interior para tratar a sua mulher de uma nova forma, seus filhos, seu cônjuge, as pessoas, o próprio Deus. Vira a chave. Vira a chave, irmão. Fala para ele. Vira a chave. Até quando, irmão? Até quando? Tudo que tenho pertence a você.